Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Girão, servidor público federal e com muita honra professor do Estratégia Concursos na disciplina de Legislação de Trânsito, Legislação Específica e Legislação Penal Especial. Venho aqui neste vídeo te trazer mais uma dica, a dica 13 da nossa série Infrações de Trânsito, dica de memorização. Olha, e é uma dica muito interessante. Solta a vinheta! Nessa dica 13 da nossa série Infrações de Trânsito, dicas de memorização, nós vamos tratar da palavra velocidade nas infrações de trânsito. Pois é, você sabia que a palavra de velocidade aparece algumas vezes no capítulo 15 das infrações de trânsito? Pois é, quer saber como é que você vai entender, saber dividir a natureza das infrações quando a palavra velocidade aparecer? Olha para cá. Primeira coisa, fique atento. Tome nota. Eu vou chamar aqui da regra de ouro número 1. Olha que regra importante. Quando eu digo regra de ouro, é aquela regra fundamental, que você não pode se esquecer dela de forma alguma. Olha o que ela nos diz, a regra de ouro número 1, tá? Olha só. Não há infração de natureza leve quando se trata da palavra velocidade nas infrações de trânsito do CTB. É mesmo, professor? Pois não é, rapaz. Viu a palavra velocidade no infração de trânsito, é uma questão de prova, você já sabe. Olha, leve não é, porque quando a palavra velocidade aparece no infração de trânsito, jamais, não há nenhuma infração de trânsito de natureza leve quando a palavra velocidade entra no núcleo da infração. Elas são incompatíveis. Bom, então guarda aí a regra de ouro número 1. Então vamos agora tratar de um assunto importantíssimo, vamos fazer uma revisada bem rápida. Lá no assunto que nós vimos, na nossa dica extra número 2, lá na outra série aí do nosso canal, a série Alterações no CTB pós-edital PRF 2013. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero tratar agora das infrações que têm a palavra velocidade e que se relacionam à velocidade máxima e mínima. Olha só. Lembra, o CTB nos diz que as vias urbanas, elas quando não sinalizadas, elas devem respeitar a limites de velocidade. As vias de trânsito rápido, na verdade, o órgão com circunscrição sobre a via vai então ter como limites, quando ela não está sinalizada, as seguintes velocidades. Vias de trânsito rápido, máxima 80 km por hora. Em vias arteriais, a máxima não pode passar de 60 km por hora, quando não estiver sinalizada, tá? As vias coletoras ou vias secundárias, a máxima não pode passar de 40 km por hora. E nas vias locais, a máxima não pode passar de 30 km por hora. Estou falando das vias urbanas. Quando eu olho para as vias rurais, aí você tem que lembrar o seguinte, que vias rurais são as rodovias, que são as vias rurais pavimentadas, e as vias rurais e as estradas, que são vias rurais não pavimentadas. E agora, o CTB trouxe uma novidade que passou a vigorar a partir de novembro de 2016. Nos ensina o seguinte, que as rodovias, quando você for pensar em velocidade máxima para as rodovias, você tem que dividir o joio do trigo, ou seja, separar o joio do trigo, ou seja, há rodovias de pista simples, 2 faixas em sentido contrário, e há rodovias de pista dupla, Tá começando a aparecer aí no nosso país, São vias com várias faixas de trânsito no mesmo sentido de um lado e várias faixas de trânsito no mesmo sentido do outro. Pois bem, nas rodovias de pista simples, a velocidade máxima, quando ela não estiver sinalizada, é de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Não sendo estes veículos, a velocidade máxima será 90 km por hora, que é a velocidade máxima para os demais veículos quando a rodovia de pista simples não estiver sinalizada. Bom, rodovia de pista dupla, aí vem a novidade, Nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora a velocidade máxima para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km por hora os demais veículos. Tranquilo demais, nós já vimos essa informação de novo, na dica extra número 2 da nossa série Alterações no CTB pós-edital PRF 2013. Se você não viu essa dica, dá uma olhadinha lá que eu vou explicando direitinho isso aí. Aqui é só uma revisão, tá bom? Bom, nós temos então as vias rurais estradas, aquelas não pavimentadas. E o CTB nos ensina que nestas estradas, nas estradas, que são vias rurais não pavimentadas, quando não sinalizadas, a velocidade máxima é de 60 km por hora e a velocidade máxima
né, de 60 km por hora é para todos os veículos. Bom, estando ou não sinalizadas essas vias, bom, se estiver sinalizada com placa de sinalização regulamentadora, você tem que obedecer à velocidade máxima que ali está, né, colocada. Se não estiver regulamentada, o órgão com circunscrição sobre a via vai se basear nessas velocidades máximas que nós acabamos de ver. E você, condutor, tem que saber, ou deveria saber, todos esses valores aqui. Se você é nosso aluno, estudou, está estudando essas velocidades máximas, sabe muito bem, já está com a cabeça lá. A pergunta agora é o seguinte: professor, e se essas velocidades máximas forem respeitadas, qual é a infração? Bom, nós estamos tratando aqui de uma dica sobre velocidade. Pois bem, se a velocidade máxima for desrespeitada, olha aqui, se eu exceder a velocidade máxima, artigo 218, se eu exceder em até 20% da velocidade máxima, a infração de natureza média, penalidade, multa. Você já sabe que não existe infração de natureza leve quando se trata da palavra velocidade nas infrações. Então aqui, a mais simples, quando você excede em 20%, ou seja, a velocidade máxima era 80 km por hora. Você excedeu ali, 20% de 80 dá 16, não é isso? Se você excedeu ali, por exemplo, 93 km por hora, claro, tirado aí o erro do equipamento, né? Estou fazendo aqui um cálculo bem bruto, era 80, você ultrapassou em 93, não chegou aos 20%, então praticou uma velocidade, uma infração de natureza média, penalidade, multa. Bom, mas e se você passar disso? Bom, se você exceder a velocidade máxima mais do que 20%, aí temos mais duas regras. Se você excede de 20% a 50%, você comete uma infração de natureza grave, penalidade, multa. Beleza? Professor, e se eu passar de 50%? Era 80%. 50% de 80 é 40. Eu excedi a velocidade, que era a máxima de 80, passei no radar com 130 km por hora. Eita ferro! Né? Se você excedeu, se a velocidade é acima de 50%, você comete uma infração de natureza gravíssima. E olha só, uma penalidade de multa de 3 vezes. Mas, professor, quais são então aí as penalidades para essa infração? Ponto de interrogação. Ei, olha para cá. Aqui tem uma loucura do legislador. Você já sabe que a penalidade é gravíssima, multa 3 vezes o valor da infração gravíssima. Eu já soltei aqui sem querer. Mas será que só tem essa penalidade para quem comete essa infração de exceder acima de 50%? Não. E olha que loucura o nosso legislador fez. Olha para cá. Quem excede a velocidade acima de 50%, comete a infração de natureza gravíssima, 3 vezes é o valor que você vai pagar, 3 vezes o valor de uma gravíssima. A penalidade é uma multa de 3 vezes o valor de uma infração gravíssima, ou seja, 3 vezes R$ 293,47. Eita ferro! Mas não é só isso. Para essa infração aqui, o CTB prevê uma tal de suspensão, uma penalidade chamada suspensão imediata do direito de dirigir. Olha que loucura. Loucura por quê, professor? Porque não existe essa penalidade de suspensão imediata do direito de dirigir. Existe sim a penalidade de suspensão do direito de dirigir, mas ela não é imediata. Não pode ser imediata. É preciso respeito ao devido processo legal. É uma penalidade. Eu preciso ter o direito de me defender. Então, não existe isso aqui. Na prática, é aplicada a suspensão do direito de dirigir, respeitado o devido processo legal, contraditório em ampla defesa. Mas está lá. É assim que está escrito no CTB e é assim que você tem que memorizar para fins de prova. Parou a loucura por aí não. Olha a outra penalidade prevista. Apreensão do documento de habilitação. Meu Deus, socorro. Socorro por quê? Porque não existe essa penalidade de apreensão do documento de habilitação. Nem existe mais a penalidade de apreensão do veículo, quanto menos uma que nunca existiu, a apreensão de documento de habilitação. E ela só aparece nessa infração aqui. Então, meu amigo, como está na lei, ela pode ser cobrada em prova. Mas saiba que essas duas aqui aparecem só nessa infração juntinhas. Na prática, o que acontece não é uma apreensão do documento de habilitação. Na prática, o que acontece é uma retenção do documento de habilitação.
Beleza? A penalidade, na prática, não é suspensão imediata do direito de dirigir, é suspensão do direito de dirigir. Beleza? Bom, aqui essas infrações são infrações de natureza, são infrações relacionadas a excesso de velocidade, quando eu excedo a velocidade máxima prevista para a via. Ok? Bom, professor, e se eu não respeitar a velocidade mínima? Se você não sabe, o CTB também prevê regra para a velocidade mínima. Você não tem o direito de ficar trafegando nas vias terrestres com a velocidade que você quiser, não 10 km por hora, 15 km por hora, porque está aí a PRA, se tem medo de dirigir rápido. Não pode. Olha o que o CTB nos diz. Lá no artigo 62, o CTB diz o seguinte, que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Ora, o que ele quer dizer com isso? Regra geral, a velocidade mínima não pode ser menor do que a velocidade máxima dividida por 2, ou seja, não pode ser menor que a metade da velocidade máxima. Ora, se uma via está lá regulamentada para 60 km por hora, a sua velocidade, você não pode andar com menos do que 30 km por hora. Cuidado, o artigo 62 diz que é respeitadas as condições operacionais do trânsito e da via. Ou seja, se tem uma chuva de granizo, se tem um engarrafamento, é claro que você não vai, levar essa regra como uma regra absoluta, né? Não, eu estudei lá no CTB que eu não posso ser menos do que 30 km. Mas vai bater no carro, vai se espatifar numa chuva de granizo? Não. As condições operacionais da via não estão permitindo que você trafegue com a velocidade igual à metade da máxima. Você vai ter que ser na velocidade inferior. Daí não tem problema. Mas a regra geral é que a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. E se você desrespeita esta regra, também comete uma infração de trânsito. Olha só, lá do artigo 219, que diz o seguinte, que transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, e olha só, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita, se você desrespeita esta regra, você comete infração de natureza média. Já sabe, tem a palavra velocidade aqui, então não pode ser nunca leve, ou é média, é grave, é gravíssima. Neste caso aqui, da metade, da velocidade inferior à metade da velocidade máxima, é infração de natureza média, é uma infração tranquila, certo? Bom, essas duas infrações, a do 218 e do 219, são as que mais caem em concursos públicos, que trata de velocidade máxima, desrespeito às regras de velocidade máxima e desrespeito às regras de velocidade mínima. Mas, como eu disse, a palavra velocidade aparece em outras infrações, não como núcleo principal da ação, mas como acessória. Mesmo assim, a regra de ouro número 1 ainda está valendo. Não haverá infração de natureza leve quando a palavra velocidade aparece na infração. Vamos conferir? Olha só. O artigo 192 nos diz o seguinte, que deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando no momento a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo, é uma infração de natureza grave. Ora, se apareceu a palavra velocidade, não pode ser leve. E aqui eu tenho que lembrar que essa daqui é uma infração de natureza grave. Outra, artigo 220 diz o seguinte, olha, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Aí o 220 traz um monte de situações que nós já tratamos deste artigo aqui, em outra dica dessa série, dá uma olhadinha lá, Bom, deixar de reduzir a velocidade, se você olhar lá na nossa outra dica, você vai ver que ela é grave ou gravíssima, a depender de uma destas situações aqui. Lembra? Envolve pessoa, envolve aglomeração de pessoas, gravíssima. Quando não envolve, é grave. Só lembrar, é só ir lá na dica de novo. Mas o que é que eu quero mostrar para você aqui? Seguinte, vai lá ver a dica 5, só para você relembrar as situações em que ela é grave ou gravíssima. Mas aqui, de novo, se aplica que a velocidade, quando a palavra velocidade aparece, não pode ser infração de natureza leve.
Artigo 230. Conduzir o veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho, olha só, infração de natureza grave. Beleza? E aí, dessas informações, desses dispositivos que nós acabamos de ver, nós podemos concluir uma nova regra, agora a regra de ouro número 2. Olha aqui, só há previsão de infração de natureza média nas infrações que tratam das velocidades máxima, artigo 218.1, e mínima, artigo 219. Meu amigo, agora ficou fácil. Você já sabe que não existe infração de natureza leve quando a palavra velocidade aparece. Agora você aprendeu também que só existe infração de natureza média lá no 218.1, quando eu excedo a velocidade máxima em até 20%, e lá no 219, quando eu desrespeito a regra de que a velocidade mínima tem que ser, não pode ser inferior à metade da máxima. Nos outros dispositivos em que aparece a palavra velocidade, nós vimos aqui, ou é grave ou é gravíssima, vai depender da situação. Beleza? Bom, grava as duas regras de ouro, que dificilmente você errará questões de infração de trânsito quando a palavra velocidade aparecer nelas. Beleza? Quer ver como isso é cobrado? Olha só. Um condutor trafega com seu veículo em uma via arterial desprovida de sinalização regulamentadora de velocidade. Um instrumento de registro de velocidade detecta que a velocidade do condutor é de 80 km por hora. Sendo assim, o condutor, ora, se é uma via arterial, ele, não sendo sinalizado, a velocidade máxima para ela é 60 km por hora, certo? Beleza. 20% de 60 km por hora seria 12. Se eu exceder a velocidade até 72 km por hora, cometo infração de natureza média. Bom, se eu exceder de 20% até 50%, 50% aqui é 30 km por hora, né? Então, se eu exceder até 90 km por hora, infração de natureza grave. Se eu passar, se ela for maior do que 90 km por hora, nós temos infração gravíssima. Ora mais, o cara está com 80 km por hora, numa via que deveria estar com 60. Então ele entra, ele comete uma infração de natureza grave. Então, vamos ver as opções. Letra A, não comete infração, errado. Comete infração gravíssima, errado. Comete infração de natureza leve, você sabe que isso aqui é a mais errada de todas. Comete infração de natureza grave pelo excesso de velocidade. Professor, isso é muito fácil, isso foi prova de concurso, foi aplicada pela banca objetiva lá na prefeitura de Sapiranga em 2016. Beleza? Vamos para outra. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, né, comete infração o condutor que deixa de guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições do local da circulação do veículo, das condições climáticas. A infração praticada pelo condutor é de natureza, você já sabe que não pode ser leve, pode ser média, grave ou gravíssima. Bom, já aprendi também na regra de ouro número 2, que para ela ser infração de natureza média, ou ela tem a ver com excesso de velocidade máxima, ou tem a ver com desrespeito às regras da velocidade mínima. Não é o que está falando aqui. Então, ou é grave ou é gravíssima. Só vai ser gravíssima naquela situação em que você deixa de reduzir a velocidade, tal. Porque nas outras vai ser tudo grave. E olha aqui, infração então praticada de natureza grave. Essa foi uma questão aplicada também em 2016 pela SMT do Rio, né, pela Prefeitura do Rio, para o cargo de fiscal de transportes lá, né, da SMTR Rio. Beleza? Bom, é isso. Uma dica um pouco grande, mas muito importante. Se você levar para a sua prova, você não erra de forma alguma. Beleza? Se você gostou dessa dica, dá um like, dá um comentário, faz uma crítica, uma sugestão. Estamos aqui para cada vez mais ajudar você na preparação do seu concurso. Beleza? Grande abraço e até a próxima dica.